Gente, essa questão está trazendo para a gente, né, a informação sobre a variabilidade da cor do olho em humanos, dizendo que ela é regulada por múltiplos genes. Ele está nos dando uma hipótese de que os alelos A, B, C e D são responsáveis pela produção de muito pigmento. Por exemplo, visto nos olhos negros, né, nos olhos escuros. E os alelos não funcionais, né, os recessivos, eles sintetizam pouco pigmento, né, típico de olhos azuis, por exemplo. E ele diz ainda que existe uma variação patológica, né, que é considerado uma patologia, que é o alelo E, que em homozigose, ou seja, quando for Ezinho, causa o albinismo, que é a ausência completa do pigmento, né? Eles consideram isso como olhos avermelhados. Então, considerando os alelos citados, ele pede para a gente assinalar a resposta correta. Então, primeira coisa, né, vamos relembrar, né? Os alelos, pessoal, são os genes, né, que se unem em pares normalmente, porque vem um do pai e um da mãe, para determinar uma característica. Então, como você tem vários alelos, você tem várias combinações de cor de olhos, como a gente vê, né? Existem pretos, castanhos, azuis, verdes, nuances entre as cores, né? Não é só um tom de azul ou um tom de verde. Então, a gente sempre vai ter, né, o cromossomo, um veio do pai e um veio da mãe. Nesses cromossomos especificamente que estão regulando a cor dos olhos, né, a variabilidade da cor dos olhos, nós teríamos esses 4 alelos envolvidos, né? Então, vamos supor que a gente tem o A, o B, o C e o D. Então, vamos supor uma pessoa duplo heterozigoto para todos os genes, só para a gente avaliar como que ela seria. Então, Azão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Então, o cromossomo da pessoa, ela apresenta todos os alelos. Pode ser em homozigose dominante, pode ser em heterozigose ou em homozigose recessivo. E não necessariamente quando for homozigose dominante para o Azão, tem que ser para o Bzão, tem que ser para o Czão, para o Dzão. Existe uma infinidade de combinações entre esses genes e por isso nós temos uma infinidade de cores de olhos, ok? Então, na letra A, o que ele fala? Há crossing over entre Azão e Azinho. Crossing over, pessoal, é aquela troca que acontece entre cromossomos, né? Então, a gente está num determinado ponto da divisão celular e esses cromossomos, eles juntam a perninha um no outro para acontecer o crossing over, que nada mais é do que a troca de um pedacinho de um cromossomo com o outro. Então, quando eu falo em onde que é? Isso. Quando eu falo em crossing over, eu estou falando de troca entre cromossomos e não entre só os alelos. Então, essa não é a nossa resposta, ok? A letra B, ele fala que há pareamento entre A, B, C e D. Azão, Bzão, Czão e Dzão. O pareamento, pessoal, é entre o quê? Os alelos correspondentes. Então, Azão com Azinho, Bzão com Bzinho, Czão com Czinho, Dzão com Dzinho. Não entre esses aqui, ok? Então, também não é a nossa resposta. Letra C. Heterozigotos Bzão, Bzinho terão olhos verdes. Então, o que ele fala lá no enunciado? Que a presença dos alelos funcionais Azão, Bzão e Czão são responsáveis pela produção de muito pigmento. Um olho verde, pessoal, é um olho claro. Então, não é um olho que não tem muito pigmento. Então, a presença desse Bzão aqui provavelmente inviabiliza um olho tão claro. Então, essa não pode ser a nossa resposta, ok? Os olhos claros, eles são característicos de homozigose recessiva. Letra D. Pessoas Czão, Czinho produzem gametas Czão, Czão e Czinho, Czinho. Gente, gameta é aquela célula sexual, né? Que vai depois, na fecundação, juntar com um outro gameta para dar origem a um novo ser. Então, se você está falando de um indivíduo que é Czão, Czinho, ele pode produzir só 2 tipos de gameta. O Czão e o Czinho. Porque ele só tem esse tipo, né? Ele tem os 2 tipos de alelos. Então, não é que ele produz gameta Czão, Czão e Czinho, Czinho. Ele produz gameta Czão e gameta Czinho.
Quando você tem, né, os dois alelos juntos, isso é um indivíduo, não é um gameta, tá certo? Então, essa também não é a nossa resposta. E por último, letra E. O locus D está na mesma posição do que o locus Dzinho. O que é locus, gente? Locus é uma palavra que nos indica posição. Então, é a posição do alelo. Se D é o alelo correspondente a Dzinho, eles têm a mesma posição. Então, essa é a nossa resposta correta.